governo, isso pode acabar impactando também mais na Petrobras, e aí, quando você fala em não tomar nenhum tipo de atitude nesse momento, é ficar só olhando e esperando para ver para onde que a ação vai? O que acontece? Geralmente, tomar decisão no meio do pânico, você geralmente toma a pior decisão. Então, salvo você já tiver algum plano de contingência, por exemplo, já me preparei, se tiver um gap muito grande, eu vou vender, ou eu vou comprar mais para fazer preço médio, ou eu vou comprar opção, vou lançar opção, enfim. Tem N estratégias que você pode utilizar num movimento desse de grande distorção. Se você não tem nenhum plano preparado antes, não adianta fazer agora com sangue quente, no meio das notícias, no meio da incerteza, porque normalmente as piores decisões são tomadas no meio do pânico. Por isso que eu falo, se você já não sabia o que fazer antes, melhor não fazer nada. E daí esperar o movimento dos próximos dias, esperar passar o pânico, para daí enxergar de forma mais clara. Não, realmente a situação de Petrobras está muito complicada, a gente já está batendo o terceiro, quarto dia de perdas de mínimas seguidas, a gente perdeu aqui um patamar importante, que é a faixa do 18,50, aí, infelizmente, você vai perder mais, mas é porque a coisa ainda pode ficar pior. Sinceramente, não acredito que isso vai acontecer, mas eu também não consigo falar, espera 2 dias, espera uma semana, espera 2 meses. Tem muita água para rolar ainda. Agora, dentro do cenário atual, com as informações que a gente tem agora, eu acredito que o pior para a Petrobras já foi. Tá? Porque essa é a troca de comando, que é algo que ninguém esperava isso no curto prazo. Tem a sinalização de mais mexidos. Ficou claro, a Eletrobras, ele mesmo falou que ia meter o dedo na elétrica. Então, a Eletrobras já vinha numa sinalização baixista, a Eletrobras já vinha, desde sexta-feira, com uma sinalização ruim, uma sinalização para queda. Hoje já deu um gap de baixa, mas está até recuperando até melhor do que Petrobras. Mas a Eletrobras ainda está na alça de mira aí. Eu, sinceramente, não faria também compras agora em Eletrobras, principalmente porque pode sair mais coisa em cima dela. E uma que já está mais ou menos também precificada, porque já teve essa questão de uma tentativa de ingerência e tudo mais, que é Banco do Brasil, tem espaço para sofrer mais também? Tem espaço para sofrer. E a que está reagindo também ruim junto com o Petrobras. Também um baita de um gap de baixa, mas também já vinha com uma sinalização ruim. Aliás, os bancos, os grandes bancos, aí, Bradesco e Itaú, também já vinham caindo, não é de hoje. Esse movimento, essa notícia, serviu para agravar um movimento que já vinha se desenhando. Já vinha numa tendência de queda de janeiro, respirou aqui em fevereiro, mas já estava armando para uma nova queda. O que aconteceu foi realmente acelerar demais o movimento, chegou num ponto importante, que é essa região aqui do R$ 28,90, R$ 29. Se a gente tiver uma perda de Banco do Brasil, um fechamento de Banco do Brasil abaixo dos 29, a coisa complica. Aí a gente vai vir para buscar a região de 27 e reforçar ainda mais a tendência de baixa de Banco do Brasil. E aí começa aquele ciclo negativo, né? De reforço negativo. Aí você vai vendo o papel cair, o mercado entra em maior desconfiança. Enfim, a gente torce para que as notícias e as ingerências parem por aí para evitar que o movimento de pânico continue se alastrando. Mas, não, assim, graficamente falando, a situação de Banco do Brasil e de Elet ainda são bem ruins. Entendi. Thiago, o Charles Martins está falando assim, essa correção no Ibov e em muitos ativos vai ser saudável e vai abrir novas oportunidades nos próximos dias. Você tem essa visão também de que essa caída aí no Ibov de cerca de 5% em alguns ativos também vai abrir uma janela de oportunidade para o investidor? Não necessariamente nesses ativos que você falou, né? Que inclusive você falou que eles estão na mira aí da ingerência do governo, né? Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, talvez não nesses. Mas você acha que essa queda aí no Ibov e em alguns outros ativos pode ser
uma oportunidade para a entrada? Sim, eu acredito. O mercado não anda em linha reta. Então, quando a gente tem esses movimentos mais distorcidos, ele acelera alguns processos de correção que já vinham acontecendo. Daqui a pouco eu coloco na tela o gráfico de Bradesco, Itaú, por exemplo, que já vinham sinalizando queda, eles têm um peso muito relevante no índice, já vinham, ou seja, o próprio índice já vinha corrigindo de forma mais lateral, e a gente hoje teve essa pancada arrastando o índice mais para baixo. Agora, a hora certa de comprar que é difícil de marcar, né? Vão ter algumas estratégias que você vai comprando ao longo das quedas e vai fazendo o famoso preço médio. Vão ter estratégias que você vai aguardar uma sinalização de fundo para depois comprar aonde você consegue pegar ali um repique, tentar pegar o início de uma retomada de alta. E não tem certo ou errado aí. Vai de acordo realmente com o perfil de cada investidor, com um apetite a risco. Agora, o que não pode deixar de ter é gestão de risco. É saber o quanto você pode perder em cada operação, ter consciência que nem todos os papéis vão voltar e com certeza não voltarão na mesma velocidade. Se você for parar para ver, tem papel hoje que ainda não recuperou, não está nem perto do patamar de janeiro de 2020, por exemplo. Ou seja, a gente teve uma queda provocada pela crise do corona, aí viu o índice cair quase 50%. A maior parte voltou? A maior parte voltou. Mas, se você tiver aquele dedo podre, está até hoje chorando. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o caiu comprou. Nada contra, desde que você tenha gestão de risco, saiba o quanto você pode perder e o quanto você está disposto a esperar. Isso também é muito importante. Como agora, por exemplo, eu sou um cara mais cauteloso, eu prefiro esperar sinalização da virada. Por exemplo, por que eu não recomendo comprar hoje Petrobras? Eu acho que Petrobras não vai quebrar, não é o caso. Então, você tem uma ação, pelo menos para o curto e médio prazo, relativamente segura. Ela tem volatilidade, sim. Aí você tem que ver se ela está adequada para o seu perfil de volatilidade, de risco. Agora, por que não comprar hoje, que já caiu 20%? Porque amanhã pode estar mais barata. Então, eu prefiro pagar um pouquinho mais caro e pegar. Eu não vou acertar o fundo do poço, nunca vou acertar o fundo do poço, mas, ao mesmo tempo, eu não me exponho a cair. Caiu 20 hoje, mas pode cair mais 20, 30 amanhã. De novo, isso não é inédito, não é a primeira vez que a gente tem uma mexida política numa empresa estatal. Aliás, acho que faz parte da natureza da estatal ser instrumento de governo, enfim, de política. Então, não tem inocente nessa história. Agora, o que está ruim pode ficar pior, né? Por isso que eu falo, não fazer nada agora, esperar. O mercado dá sinais, a hora que o mercado vê que o papel já caiu, já sofreu bastante, que realmente a distorção já passou e que a sinalização para o futuro de intervenção ou de mexida já acabou, ou pelo menos está bem controlado, a gente vai ver o mercado retomar. A velocidade a gente não tem como saber de cara. Eu acredito que vai ser rápida, não tão rápida assim para voltar para os patamares de 26, 30, 29, 30 reais, mas eu acredito que quando a marcação de fundo acontecer em Petrobras vai dar uma belíssima oportunidade de compra, mas não é hoje. O que você falou, ainda não. Ô Thiago, eu queria saber se você consegue colocar os gráficos, porque a gente tem a outra ponta também, né, da tabela aí do Ibov, né, que são aquelas ações que estão performando bem, que inclusive, aparentemente, algumas das únicas aí que estão em alta, né, principalmente, vamos ver, Lojas Americanas, Embraer e Cielo nesse momento, né. A gente tinha visto também B2W, crescendo aí também nesse começo no começo do pregão, justamente por conta da notícia da possível fusão com as Lojas Americanas. Aí eu queria ver de você se você conseguia analisar essas ações também, por gentileza. Qual a sua visão para elas? Bom, começando por Embraer. Embraer é um papel bastante volátil, então não é realmente a pessoa tem que estar disposta a aturar grandes variações de preço e de resultado, né? Mas é um papel que começou
vinha bem no final do ano passado, ficou meio perdido aqui de dezembro até fevereiro. A gente viu que ela corrigiu, mas não engrenou tendência de baixa, ameaçou virar para uma alta, não teve força suficiente para sustentar o movimento que está sendo continuado agora. Enfim, a gente teve aqui a grande arrancada, é uma figura que a gente chama de gap de fuga, que é justamente depois de um movimento lateral, ter esse gap, ter esse vazio nos preços, aonde o papel tende a andar. Muita volatilidade, como eu falei, apesar desse gap de fuga, apesar do início de uma tendência de alta, a gente ainda teve uma quinta-feira complicada, onde ele bateu para cima, virou para baixo, dando uma sinalização de possível correção, mas agora ele vai dando uma boa andada. A tendência de alta, na minha opinião, está sendo formada. Entrar agora não me parece a melhor opção. Por quê? Porque é um papel que corrige muito. Ele é muito volátil. Então, eu esperaria, para provavelmente amanhã, um retorno do preço na faixa aqui de 11,70, 11,80, para tentar uma compra um pouco melhor e você poder atuar com um stop, uma gestão de risco um pouco mais barato do que você comprar hoje perto do topo e ter que arcar com um stop mais caro caso a operação desande. Mas a sinalização para Embraer é boa, é de continuação de tendência de alta sim, mas não acredito que vai sair renovando topo atrás de topo. Eu acredito muito mais numa correção antes de novos avanços. Lojas americanas, né? Lojas americanas já veio sofrendo, na verdade, né, desde o meio do ano passado, uma tendência de baixa, e ficou numa situação análoga ali à Embraer, de novembro até agora, até hoje, numa baita de uma lateralização. Vem essa notícia aí da possível fusão, né, com o B2W, que motivou essa alta. E aí aquela história, né? Movimento de notícia, pela minha experiência, eles tendem a corrigir. E aqui, se a gente tiver um retorno para baixo dos 26,20, o 26, do 25,60, a gente volta para essa situação de lateralização. Tá? Então, quem está comprado, ou quem comprou agora e aproveitou esse movimento de alta, eu já pensaria seriamente, pelo menos, colocar parte do lucro no bolso e esperar. Por quê? Pode ser que lojas americanas realmente feche daqui para cima, amanhã dê uma corrigidinha e continue acima dos 26,50, e aí vai ser só alegria. Aí a gente tem o início de uma tendência de alta, e aí é para vir buscar aqui a região do 31, depois do 33. Mas, como essa notícia vai ser eventualmente absorvida pelo mercado, a tendência é que ele recue e volte para o patamar de 26, 25. E aí daqui para baixo a chance de lateralizar é grande. Por isso que quem já estava posicionado, ou quem se posicionou hoje mais cedo, eu recomendo aí pelo menos uma parte já colocar no bolso, já fica feliz e já vai aproveitar para pegar outro papel. Qual era o outro? Era local web? Não, o pessoal tá, na verdade, na bolsa tava Lojas Americanas, Embraer e Cielo. Cielo foi interessante, cara. Desculpa, pode seguir. Já estava de olho em Cielo pelo seguinte. Cielo veio dessa grande lateralização, né? Já desde outubro também. Um papel difícil de operar, porque ele rompe para um lado, depois volta. Ele aqui no final de janeiro rompeu, parecia que ia engrenar a tendência de alta e acabou não indo. E chegou no patamar de suporte onde ele segurou bem durante outras vezes. Então eu estava já de olho para tentar pegar essa virada positiva, mas não numa tendência de alta, mas muito mais para operar essa faixa de congestão aqui, ou seja, comprar perto do fundo e vender perto do topo. Só que só hoje ele já fez toda a variação que eu esperava para que demorasse alguns dias ou até uma semana, que era justamente pegar esse fundo aqui na faixa, nem na faixa do 13,53, mas seria muito mais na faixa do 13,60, para vir buscar aqui o 13,80, 13,90. Ou seja, em um dia, em poucas horas, ele fez
o que eu esperava que ele fosse fazer em alguns dias, ou uma semana e meia. Então, assim, para minha visão, o trade de Cielo está encerrado. Eu não espero que Cielo vai ter força para romper. Ele já rompeu uma vez, muita volatilidade, pouca força, e não conseguiu marcar uma tendência de alta quando tinha um cenário bem mais favorável do que o de hoje. Se eu não me engano, hoje o boato é que rolou que Cielo vai fechar a capital. Então é outro tipo de movimento que tende a se extinguir muito rápido. Então, quem pegou hoje, ou quem já estava já na expectativa de Cielo de antes, esse é um que eu encerraria totalmente. O de lojas americanas eu faria uma parcial, né? Encerrar uma parte e carregaria o resto. Cielo eu colocaria tudo no bolso hoje e partiria para outra, porque o papel já está 3, 4 meses nessa faixa. Quando rompeu, não teve gás para andar, pode ser que até vire o jogo, mas não ainda é cedo para afirmar. Eu preferiria encerrar o trade agora e abrir um outro mais para frente, ainda que fosse mais caro, para tentar pegar a tendência. Você vai falar assim, pô, mas você vai vender agora para recomprar mais caro depois? Mas nesse primeiro, você não tem certeza se isso vai acontecer ou não. Segundo, nesse meio tempo, você libera esse capital para operar em outros lugares e rentabilizar melhor seu dinheiro do que ficar esperando um papel que não andou durante 4 meses, pode ficar mais 4 meses sem andar de novo. Ô, Thiago, você tinha comentado aqui de algumas ações de bancos, né? E o pessoal pediu o Bradesco. Só para a gente encerrar e para o final da participação aqui, você pode fazer essa análise de Bradesco, por favor? Vamos lá, os bancos, né? Isso. Bom, Banco do Brasil a gente já olhou, depois até dá uma repassada para comentar com mais detalhes. Mas, Bradesco, a gente já vinha também com uma sinalização feia, né? De topo. Aqui não chegou a ser. Foi bem parecido com aquela figura que eu comentei mais cedo da nuvem negra, né? E aqui confirmou, deu esse movimento de queda, deu aquela respirada como é normal do mercado, né? As correções, os avanços e correções. E aqui vai retornando. A gente teve aqui um gap, se eu não me engano, isso aqui foi quando saiu o balanço, e aqui o gap de queda, enfim, no meio do pânico, né? O pânico de Petrobras se alastrou aí pelo resto das principais blue chips aí também, os bancos. Mas, de novo, Bradesco já não era novidade, já não está caindo hoje, já está caindo desde o início de janeiro. Eu já estava de olho, já estava namorando uma venda de Bradesco também. Só que o que acontece? Esse gap aqui, esse movimento mais distorcido, deixou uma venda agora muito fora do preço. Então agora não tem muito o que fazer. Ou a gente espera o Bradesco dar uma corrigida suficiente para deixar uma venda interessante, ou melhor ficar de fora. No momento, é uma sinalização de continuação de queda. Claro, isso aqui ainda são 15 para as 3, ainda tem 3 horas de pregão pela frente, isso aqui pode mudar, mas salvo uma puxada aqui para a máxima do dia, a sinalização é de mais quedas para Bradesco. Itaú. Itaú, a gente tem aqui a perda do 27 e 21, movimento parecido com o de Bradesco, também já vinha em queda. A diferença é que Bradesco deu aquela alta e Itaú não, ele manteve o cenário baixista. E a perda, enfim, o gap também distorceu uma possível entrada vendedora de Itaú. Fechou esse gap antigo aqui de novembro. Tem outros gaps aqui de outubro que servem como patamar de suporte. Não que eles vão acelerar a queda, né? Não é nada disso, mas servem como referência de suporte para o preço de Itaú. Dá um movimento lateral como esse aqui, mas a perspectiva também é de queda. Então, uma repassada aqui em Banco do Brasil. Banco do Brasil foi o que distorceu mais, obviamente, mas também não era nenhum movimento, não era nenhuma novidade a queda. Aqui a gente teve uma figura conhecida como fundo topo triplo,
disparou quando perdeu o 37 e caiu acelerado. Deu aquela respirada, como é bem normal do mercado, e aqui já estava se armando para uma boa venda. Aqui, para quem estava de olho há mais tempo, e aqui, para quem olha de vez em quando, um trade um pouco mais longo, a perda da faixa do 32,70, 32,50 já seria um bom ponto para começar a venda, só que infelizmente roubaram essa oportunidade quando abriu com esse baita gap. A sinalização é de mais quedas e, como eu falei, o que a gente tem que olhar agora é essa faixa aqui dos 28,90, 29. Se fechar abaixo disso, acelera a queda. Se fechar acima, é capaz de dar uma lateralizada e uma respirada até definir uma nova direção. Tá certo então, Thiago. Eu quero agradecer aí a sua participação. Obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente, por ter vindo aqui fazer suas análises. O pessoal gosta sempre bastante aqui da sua participação, falando que você é muito bom aí, mestre no que faz. E a gente agradece, viu? Uma ótima semana para você, uma ótima tarde e seja sempre muito bem-vindo aqui na BMC News. Ali, eu que agradeço o convite e sempre que puder eu participo aí. Obrigado, Felipe. Um abraço. Um abraço, Thiago. Até mais. Bem-vindo aí. Bom, seguindo aqui na nossa programação, 2 horas e 49 minutos, a gente segue aqui no BMC News à tarde, lembrando que